Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, o versículo de número 33. Assim está escrito: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a ressurreição de Cristo, garantia da nossa vitória. Nós encontramos na palavra de Deus a alegria, o prazer, o contentamento dos discípulos quando escolhidos e separados por Jesus, sendo por ele ensinados, orientados e treinados da melhor maneira que Jesus fez diante deles, através de ensino, pregação, milagres e maravilhas. Mas chegou um dia em que Jesus disse que havia chegado a hora de ele voltar ao Pai. Isto significava dizer que Jesus estava prestes a deixá-los fisicamente aqui na terra, porque Jesus veio para cumprir e consumar o plano de Deus a favor da redenção da humanidade. E isto se concluiria com a morte voluntária de Jesus. Ele entregou-se à morte. Não foi a morte que o ceifou. Ele entregou-se como havia sido prometido por Deus, que o seu filho, o Cordeiro, que foi morto ainda antes da fundação do mundo, viesse então, na plenitude dos tempos, cumprir o plano e o propósito de Deus. Esta a razão pela qual Jesus despojou-se da sua glória, assumiu a forma humana através da encarnação. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu naturalmente, como qualquer um de nós, e viveu nesta terra ao lado dos homens e mulheres da sua época. Vivenciou com eles até chegar o momento de iniciar o seu ministério, trazer a revelação do plano de Deus para a humanidade e colocar-se como aquele que estava disposto a entregar-se em favor dos pecadores, para com o seu sacrifício e o derramar do seu sangue, confirmar diante de Deus esta redenção poderosa pela qual Deus, através de Jesus, coloca à disposição de toda a humanidade. Então, quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 13, quando Jesus, então, disse aos discípulos que agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Então Jesus disse: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Quando Jesus disse estas palavras, os discípulos começaram a ficar turbados. Para onde o Senhor vai que nós não podemos segui-lo? Então Jesus declarou diante deles que havia necessidade de ele partir. E foi exatamente quando aconteceu a sua prisão, condenação, crucificação, morte. Mas Jesus havia prometido que ele seria entregue por mãos de pecadores, seria morto, seria sepultado, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Jesus deu esta garantia aos seus discípulos. Aqueles 3 dias entre a prisão de Jesus e a sua ressurreição foram dias tristes, amargurados na vida dos discípulos, porque eles ficaram preocupados com aquela condição. O mestre já não estava mais entre eles, tinha morrido, mas havia uma promessa que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E, portanto,
eles estavam com expectativa, aguardando por este momento. Parece que as horas e os minutos não passavam, tal a tristeza e angústia de qual eles estavam envolvidos. Mas, para a glória de Deus, no primeiro dia da semana, significa dizer, no terceiro dia, que Jesus disse, ele ressuscitou. E este terceiro dia culminou ser no primeiro dia da semana. Foi quando Jesus, então, triunfante, ressuscitou. A palavra de Deus nos afirma que Deus o ressuscitou. Aqui em Atos, no capítulo 2, e o versículo de número 24 diz, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E no versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. Deus o ressuscitou conforme tinha sido prometido. Ao terceiro dia, ele foi ressuscitado. E aqui em Atos, no capítulo 17, versículo 3, nós encontramos que Paulo, numa das suas pregações, ele disse que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. A palavra nos afirma que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Mas Paulo foi enfático em dizer, lá em Romanos, no capítulo 4, o versículo 25, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós vemos o ambiente dos discípulos antes e depois da ressurreição de Jesus. Observe que, no momento em que Jesus estava sepultado, eles estavam tristes, eles estavam pensativos, eles estavam presos, trancados, mas quando Jesus ressuscitou e apareceu diante dos seus discípulos, dando provas a todos a quantos ele apareceu, de que ele realmente estava vivo, ressuscitado. Tanto é que quando as mulheres o viram, ele disse, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Então nós observamos, o primeiro que recebeu o testemunho da ressurreição de Jesus foram aquelas mulheres que foram ao sepulcro levando especiarias. Lá estavam os anjos do Senhor e que disseram a elas, a quem buscais? A Jesus? Ele diz, não está aqui, porque já ressuscitou. Em outro texto diz, por que buscais o viventes ou aquele que vive entre os mortos? Ele já ressuscitou. E ele ordenou que anunciasse aos discípulos que fossem à Galileia, que lá Jesus ressuscitado iria aparecer diante deles. Então nós observamos a ressurreição mudou completamente aquele cenário de tristeza, de turba, de decepção, de angústia, em um momento de alegria, de prazer, de celebração. Haja vista aqueles dois discípulos que saíram de Jerusalém e foram para a aldeia de Emaús, falando sobre o que tinha acontecido, a promessa de Jesus, e disseram, mas hoje já é o terceiro dia, estavam pesarosos e tristes. Jesus se apresenta ressuscitado diante deles, eles não o reconhecem. E Jesus, ao apresentar-se diante deles, e disse, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E eles disseram, és tu só um peregrino em Jerusalém? Não sabe das coisas que têm acontecido nestes dias? E Jesus pergunta, quais? E eles então começam a dar o testemunho a respeito da pessoa de Jesus, conforme encontramos aqui em Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 a seguir, diz assim, e respondendo, disse, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta,
poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. E os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas sobre tudo isto é hoje já o terceiro dia que estas coisas aconteceram. Mas umas mulheres foram ao sepulcro e nos maravilharam, dizendo que ele havia sido ressuscitado, que ele não estava mais lá. Então Jesus seguiu com eles e começou a abrir-lhes as Escrituras, começando por Moisés, por todos os profetas, anunciando a eles o que dele se achava nas Escrituras. E eles então, quando chegaram à aldeia, Jesus deu graça, ali eles o reconheceram. E Jesus então desapareceu. Mas eles tiveram a convicção de que Jesus estava ressuscitado. O que fizeram? Voltaram imediatamente. Foram a Emaús carregados de tristeza, de situação que eles pensavam que não tinha uma solução, mas agora, tendo a confirmação da ressurreição de Jesus, eles voltam mais do que depressa a Jerusalém e fazem parte com aquele coro de pessoas que também já tinham visto a Jesus ressuscitado e começaram a anunciar e notificar diante das pessoas: Jesus ressuscitou. Os discípulos, quando então ficaram em Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus, e foram revestidos do poder do Espírito Santo, ao sair dali, ninguém mais os seguraria, porque eles agora estavam cheios do poder do Espírito e com a plena certeza e a convicção da ressurreição de Jesus. Tanto é que no texto que li para meditação aqui em Atos 4:33, está escrito: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Veja que momento de alegria, de celebração, de manifestação do poder de Deus em razão da ressurreição poderosa e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele não ficou preso à sepultura. Há alguns que querem desacreditar a ressurreição de Jesus, como aquelas autoridades e aqueles soldados que ficaram para preservar o túmulo, o lugar onde Jesus foi colocado, lhes ofereceram dinheiro para que eles dissessem que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Não tinha como validar esta informação, porque o próprio Jesus estava se apresentando diante das pessoas e mostrando que era ele mesmo. Quando ele chega diante dos discípulos, diz: Pai seja convosco, e eles ficaram pensativos, e Jesus disse: sou eu mesmo. Olha aqui a minha mão, o meu lado. Vedes que o Espírito não tem carne como eu tenho. E eles então creram no Jesus ressuscitado. Paulo faz uma relação de várias pessoas que viram Jesus ressuscitado. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde Paulo afirma acerca do evangelho pregado por ele, dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, no qual também crestes e permaneceis, pelo qual sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a ressurreição confirmada por todos aqueles que ouviram, já ressuscitado. E Paulo diz que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos,
dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Então veja a quantas pessoas Jesus apareceu depois de ressuscitado. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vitória. A ressurreição de Jesus pôs fim aos discípulos que estavam tristes e angustiados. Quando eles o veem realmente como ele é, eles então glorificam a Deus. A ressurreição de Jesus é uma realidade, não é uma utopia, não é um conto de fadas, é um fato acontecido que ninguém pode apagar da história da humanidade. Jesus ressuscitou, triunfante, vitorioso, poderoso, glorificado. E, portanto, aqueles que procuram colocar dúvidas com relação à ressurreição de Jesus, falta-lhes o conhecimento das Escrituras Sagradas. Nós encontramos o próprio Jesus deu evidências. Quando Tomé não estava junto com os outros discípulos, quando Jesus apareceu, eles disseram: o Senhor apareceu, está vivo. Não, eu não creio se eu não vir os sinais dos cravos na sua mão e colocar o meu dedo no seu lado. Por quê? As mãos de Jesus foram cravadas na cruz, os pés de Jesus foram cravados, o lado de Jesus foi furado, de onde saiu água e sangue. Tomé disse: se eu não ver e não tocar lá no lado, eu não crerei. 8 dias depois, Jesus aparece e diz: Tomé, vê que sou eu mesmo. Olha aqui as minhas mãos, veja o meu lado, coloca aqui o seu dedo e veja que sou eu mesmo. Tomé, naquele instante, disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: Tomé, porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então nós encontramos evidências imutáveis da ressurreição do Senhor Jesus. Ele ressuscitou e mostrou-se diante dos discípulos tal qual ele era antes da ressurreição, para não ter nenhuma dúvida, porque há um ensino pernicioso que por um tempo rodou este mundo, dizendo que o Jesus que morreu foi um e o que apareceu ressuscitado foi outro. Não. A palavra diz que o mesmo Jesus que veio, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, esse mesmo Jesus há de voltar da mesma maneira como o vistes subir. E Paulo, reafirmando sobre aqueles que querem invalidar a ressurreição do Senhor Jesus, ele deixou registrado aqui na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 12 a seguir, que diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos
veio por um homem. Então encontramos aqui a ressurreição de Jesus, afirmada e confirmada pelos testemunhos daqueles que o viram fisicamente ressuscitado. Então não há nenhuma dúvida de que Jesus ressuscitou. E ele, quando apareceu a João na ilha de Patmos, ele disse: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e trago comigo as chaves da morte e do inferno. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, o versículo 25, ele diz que Jesus morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, a garantia da nossa justificação só tornou-se possível através da ressurreição de Jesus. Quando os irmãos de Tessalônica foram inflamados pela ideia de que aqueles irmãos que morriam, eles não iriam ver a Cristo, não iriam ter encontro com ele, Paulo deixou dizendo: não sejais ignorantes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, a ressurreição de Jesus garante a ressurreição dos salvos para o encontro com o Senhor. Todos haverão de ressuscitar, uns para a salvação, outros para a condenação. No entanto, a ressurreição de Jesus é o triunfo da nossa vitória, porque como Jesus, nós temos a promessa de que em vida seremos arrebatados, em morte seremos ressuscitados e transformados para irmos ao encontro do Senhor. Portanto, a ressurreição de Jesus, ela selou o plano da redenção de Deus, iniciado através da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus. Então, através da ressurreição de Jesus, nós agora desfrutamos desta alegria. Por isso que os apóstolos davam com grande alegria testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É preciso que nos nossos dias voltem a se falar a respeito de Jesus, da sua obra, sua vida, seu ministério, falar a respeito da sua prisão, da sua morte, crucificação e ressurreição, bem como a ascensão. É preciso que as pessoas de hoje compreendam e entendam o testemunho das Escrituras. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, ele prometeu, ele voltará outra vez para buscar o seu povo. Os vivos, transformados, arrebatados. Os mortos, ressuscitados, transformados e arrebatados na presença do Senhor. Portanto, não nos descuidemos de testemunhar e fazê-lo com alegria, fazê-lo com graça, fazê-lo com poder, na unção poderosa do Espírito Santo, testemunhando a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, está vivo para todo sempre. Cumpriu-se a Escritura, cumpriu-se a promessa. Ele disse que seria entregue, seria preso, condenado, morto, sepultado, mas que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Ele ressuscitou ao terceiro dia da sua morte. Está vivo, glorificado e poderoso diante de Deus o Pai. Testemunhemos esta ressurreição, que tem sido o objetivo da nossa salvação e justificação, porque pela morte ele levou os nossos pecados, pela ressurreição ele selou a nossa justificação diante de Deus. Louvemos a Deus pela vida do Senhor Jesus Cristo, por sua morte e também por sua ressurreição triunfante, poderosa, vitoriosa sobre todo
o governo que dominava este mundo, mas nada pôde impedir a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Viva a realidade, a bênção da ressurreição de Jesus na sua vida. Proclame que ele ressuscitou e está vivo para todo sempre e muito breve virá para nos levar para com ele habitarmos na eternidade. Guarde isto, grave no seu coração. Cristo ressuscitou. É a garantia da nossa vitória. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.